Muito bem, queridos, bom dia. Hoje, dia 24 de fevereiro, teremos mais uma aula da nossa formação em Teoria da Filosofia Clínica. Muito me alegra o coração podermos, eu sinto assim, ter a sensação de caminhada, de estarmos já avançando. E é estranho, talvez um paradoxo, que este avanço não é tanto para frente, mas para trás. Pois assim a reflexão, ré, para trás e flexão, movimento. Mas indo atrás para seguir adiante, se assemelha como um professor Bento Júnior, grande filósofo brasileiro, a ideia do atleta, que para correr mais precisa tomar impulso na partida, afirmando-se para que esse apoio lhe impulsione ainda mais. Um salto para frente não se faz sem a força do passado. E é nesse sentido que nós vamos pensar como quem anda para frente. Pensar como quem se apoia em todos os espaços e tempos da caminhada, indo e voltando. Então teremos a sensação, creio eu, ininterrupta, por toda a caminhada, de que estaremos ao mesmo tempo avançando, voltando e começando de novo. Não seria diferente tanto na ética quanto na epistemologia, a ideia de que recomeçar é o grande sentido do avançar. Como metaforizei no meu livro Escuta e o Silêncio, é como nos considerarmos todos irmanados em uma só distância, que é o da humanidade, perante o horizonte do Sol. Por mais que alguns sejam rápidos e outros lentos em comparação uns com os outros, estaremos sempre à mesma distância do horizonte. Mais ou menos rápidos, o horizonte está à mesma distância, o que significa que ninguém está mais avançado do que outrem, pois a distância é o infinito. Mas, e aí concluo eu poeticamente, quem quiser ir mais rápido, que acorde mais cedo. Pois no final das contas, avançar mais é recomeçar mais. Por isso, vamos retomar. Sejam todos bem-vindos. E um café gostoso, porque café filosófico sem café é fraude. Ainda mais quando vem com uma xícara que saboreia, né, que potencializa o sabor. Você sabia que isso é verdade? Quando é café com leite, aí a gente concilia o adulto e a criança. Muito bem. Hoje nós caminharemos numa progressiva mudança de metodologia didática. De uma conversação menos de fundamentação epistemológica para uma vivência clínica mais artesanal das sensibilidades de cada um, ao modo de cada um. Portanto, vamos fazer um percurso hoje, começando essa retomada, como sempre faço, de aulas passadas, e seguindo para uma experimentação ou laboratório filosófico do olhar, da escuta, desses dois movimentos que vão implicar a construção de um filósofo clínico. Ênfase maior do curso até agora no esforço, na autonomia, na responsabilidade pessoal e inalienável de ir até o outro, que a gente chama de alteridade. Clínica é grandemente uma alteridade. Sinônimo, outridade, de ir até aquele outro. Vamos esclarecer o termo outro, que pode ser e costuma ser confundido. O outro pode ser entendido como, de uma forma equivocada, como a destituição do eu mesmo. Ou seja, o outro é aquele que não sou eu. E aí, a palavra outro não significa alteridade, significa indiferença. É como dizer, eu sou egocêntrico, não há ninguém além de mim.
trato todas as pessoas como extensões do meu desejo e da minha precariedade limitada. Mas, se vemos o outro não como um não eu, mas como o eu de outrem, aí nós temos que lidar com ele em uma igualdade ética da mesma dignidade do direito de pensar diferentemente. E aí surge um conflito inevitável na condição humana enquanto há um eu diante de um outro eu. Somos diferentes. E agora? Como conviver com essas diferenças? Situações que vão desde busca de parâmetros jurídicos, parâmetros psicológicos, parâmetros pedagógicos, parâmetros relacionais de comportamento em casa, no trabalho. Precisamos lidar com aquele que nos oferece e nos desafia com a sua diferença. Ele a nós e nós a ele. Esse estabelecimento da outridade, vamos deixar claro, por outro, não significa pontualmente alguém em seu completo à minha vista. Este, aquele. Não. O conceito de outro não se reconhece assim. Se reconhece como um infinito não eu que se estabelece em outro eu. Significa que, diante de qualquer outro eu, a infinitude do que eu e ele somos representantes jamais poderá ser percorrida nessa racionalidade. Por mais que eu entenda o outro, por mais que suposta e magicamente eu entenda tudo nele, ele ainda se renova. E ele se renova para além do que ele mesmo planeja. Ou seja, o conceito de infinito outro é levado muito a sério. No intelecto e no coração. Portanto, concordar com o outro, tal qual ele se apresenta no momento, não significa que isso também vai implicar em discordâncias ou pareceres diferentes. É uma abertura que não pode ser concluída, mas sempre, repito, renovada. A cada novo encontro, por mais que eu lhe conheça, no estabelecimento da clínica, eu tenho que reinstaurar o chamado pathos da dúvida, da suspensão das certezas óbvias absolutas e recomeçar com pré-julgamentos, com uma história já percorrida, mas recomeçar com a atenção original. Não é eu não sei quem você é. É eu sei, com base no já percorrido, mas eu sei que eu não sei diante do infinito. Concluindo nessa abertura, o eu de outrem não significa outra pessoa, necessariamente para além de mim. Porque quando eu volto ao espelho, à reflexão de mim mesmo e me pergunto, quem sou eu que falo coisas que não queria ter feito, que não faço as que gostaria, que às vezes tenho um querer, mas não me identifico com esse querer e digo, de quem é esse querer que acontece em mim, mas eu, na verdade, não correspondo a isso. E quando eu olho para mim em outros tempos e espaços circunstanciais, como, por exemplo, quem se volta há 5 anos na memória, lembra-se de um contexto e diz, mas quem é este aí que fez aquilo ou pensou aquilo lá? Eu não sou esta pessoa. Podendo até ter uma distância tão grande, um ponto de cisão que diz, eu não sou mais aquele. São tantas as possibilidades que nunca elas poderão ser amordaçadas por verdades arrogantemente absolutas. Por isso, a metáfora da escuta ser o acolhimento da alteridade. Dizendo essas palavras iniciais, tchim-tchim. Repita, por favor. A maturidade? Sim, claro. Essa maturidade só vamos desconectá-la do senso comum, que significaria, para muitos, atrelamento ao tempo objetivo do relógio, convencional. Como se 10 anos para uma pessoa implicasse em paralelo de 10 anos de maturidade. Não. Alguns só envelhecem, não amadurecem. Outros
até amadurecem sem envelhecer, como é meu caso. As possibilidades são sempre abertas. E vamos até falar de outras coisas que hoje transcenderemos o espaço da intencionalidade e terminaremos com uma introdução a uma visão sistêmica. Portanto, não baseada no eu, mas baseado nas conexões infinitas da vida como estrutura. O que implicaria dizer que, inclusive, algo como não só eu me esforço para ser este ou aquele numa espécie de amadurecimento, como também pode haver a ideia de paralelos, mundos e realidades no qual eu já esteja pronto e maduro, supostamente, imaginando assim, à espera deste outro eu que está em atraso, sonhando em evolução. Mas deixemos essas novas confusões para depois. Rapidamente, uma interpretação, uma revisão do que trabalhamos. Nós temos falado em intencionalidade como sendo um vínculo percepcional da consciência, sobretudo consciência íntima da subjetividade, cada intencionalidade. Mas não uma intencionalidade subjetiva, empírica, de como cada um percepciona. Vamos falar no sentido formal, como a condição humana percebe. Depois nós vamos ao caso de pessoa a pessoa. Quando nós elaboramos o conceito, a intuição de eu, cujo espaço é qualificado como aqui, e o tempo é qualificado como agora, ou seja, quando você intui eu, você se sente em um aqui e um agora. Seja subjetivamente, empiricamente, o que isso queira dizer, né? Você pode dizer eu nesta cadeira, eu neste momento, ou pode se referir o seu aqui e o agora como sendo eu há 4 anos atrás, naquele tempo, mas é sempre um tempo que, enquanto ele acontece no ato instantâneo da percepção, ele é presentificado de vida. Ele é uma espécie de intuição autêntica, ou melhor, uma intuição viva de que eu estou presente diante do mundo. Essa relação de intencionalidade não é, repito mais uma vez, como sinônimo de volição, de vontade ou de escolha. Não é. Significa que, independente e anterior ao ato de escolher, quando eu percebo o mundo, eu já o faço sem escolha. Ou seja, o mundo é dado para mim. Não tem como eu me perceber sem contexto, sem mundo. O eu, portanto, implica em uma predicação. Eu, sujeito, verbo e predicado. Eu estou aqui, eu gosto de, eu não gosto de. Posso até dizer, eu não sei o que é isto que eu gosto, mas o inominado isto é uma relação entre eu e algo que vamos chamar de mundo. Perceber, gostar, sentir, raciocinar é sempre eu em relação a. Portanto, todo eu, querendo ou não, perspectiva o mundo. O que é isso? O universo infinito não é visto em sua infinitude, não cabe na noção de tempo e espaço, que é onde nós nos localizamos no aqui e o agora. Toda vez que eu olho o infinito, é natural que eu só o alcance ou formate dentro do que eu elaboro como tempo e espaço. Portanto, o tamanho do mundo é diferente para cada limitação pessoal que perspectiva esse mundo. Essa limitação é uma limitação histórica. Isto é, se meu mundo é esta mesa, ou neste momento este caderno, livro ou papel, então o infinito
no qual eu me identifico e me situo no mundo é isto. Para outro podem ser galáxias, mas é sempre uma relação eu-mundo. Eu-mundo perspectivado. O eu e o mundo, então, sim, é a mesma coisa enquanto perspectivação. Mas se fosse exatamente a mesma coisa sem perspectivação, quer dizer, sem recorte, sem seletividade, haveria um estado que em filosofia é chamado de solipsismo, ou diríamos uma espécie de, em termos psicológicos, um autismo absoluto. Não há separação entre eu e mundo. Aí, portanto, não há nem eu nem mundo. Não há consciência de eu. Há ausência completa de tudo, nem de eu nem de mundo. Mas quando eu digo eu e o mundo somos a mesma coisa, não quer dizer sem distinção. Portanto, ao exemplo, quando percebo que tem alguém que não sou eu e que me afeta, porque eu percebo o mundo e, portanto, percebo as coisas que me afetam. O frio, o calor, a realidade sim me afeta na sua presença. Então, estando no mundo, eu serei afetado de todos os lados. Eu sou afetado neste momento pela minha língua. Ai, como eu queria falar em alemão, pensar em alemão. Mas eu nasci no Brasil e fui afetado por outra gramaticalidade. Posso ir atrás, é outra história e outros limites. Mas eu já fui afetado, historicamente, por um tanto de considerações que são, apesar de tendo um ambiente em comum, são diferentes para cada um. Porque uns se afetam mais à língua, outros se afetam mais ao corpo, cada um se afeta com um tipo de intencionalidade que caracteriza essa pessoa. Nesse sentido, só para concluir, perdão, a relação eu e o mundo é uma relação no qual eu me confundo com o mundo na obviedade. Eu e o mundo somos uma coisa só. O mundo sou eu. Se formos falar em termos de uma psique psicológica, numa tipologização que não fazemos em filosofia clínica, é só uma figuração linguística, seria como uma criança, e portanto eu não vou dizer todas as crianças, só um lugar comum que nos parece de um bebê recém-nascido, ou até onde a linguagem nos permita imaginar que ele pensa assim, que para ele o mundo inteiro é ele. Até que, quando mais tarde, ele dá um beliscão no coleguinha da escola, e o coleguinha da escola o belisca, e ele descobre que o mundo não é ele. E dá início a uma tarefa que alguns nunca superam, sendo eternamente infantis. Mas quando o eu deixa de ser óbvio, portanto, quando o mundo deixa de ser óbvio, então eu começo a perceber que, opa, eu vejo esta caneca como grande. A mesma caneca, não sou apenas eu que vejo, não é uma espécie de delírio. Outra pessoa também me dá notícias dessa caneca, só que para ela é pequena. Então eu percebo que o mundo, o mesmo mundo, ele é objetivo. Há coisas que são objetivas e eu as reconheço porque eu sou afetado por elas. Portanto, recomendo que não desafiem papais e mamães quando criancinhas, nem policiais na hora do trânsito, porque aquilo é um sonho. Não. Você vai ser afetado pelas reações que tiver. Mas percebe que se for carinhoso, o afetamento pode ser um, se for nervoso, pode ser outro. Então, nós constatamos, na medida em que fazemos aquela chamada reflexão ou epoqué, que foi assim chamado pelos gregos, que é uma suspensão, suspeita, um parêntese colocado sobre a obviedade do mundo. E se o mundo não for isto que me parece ser? Opa, aí começa, querido Bosco, a ideia intelectual e, portanto, espiritual enquanto vivência de amadurecimento. Até que ponto aquilo que parece ser eu no mundo é compartilhado por diferenças. E aí eu tenho tantas e tantas diferenças de opinião, de percepção com os mesmos objetos, que eu começo a perceber, então o meu jeito de ver é assim, o jeito dela é de outro, pessoa e cultura. Saber lidar com a diversidade
implica em reconhecer que temos algo em comum. A isto, já não seremos mais, depois de um exercício intelectivo, confundido com o próprio eu. Falando, apenas o que eu tenho sobre o mundo é minha perspectiva dele, mas não é o próprio mundo absolutamente para mim. Portanto, quando amadurecemos intelectiva e espiritualmente, o mundo deixa de ser absoluto e torna-se relativo. Relativo quer dizer em relação ao tempo e espaço, ele é perspectivado. E depois, quando vamos amadurecendo num sentido mais existencial e íntimo, nós vamos construindo, além do que há em comum, uma condição toda própria. Eu elaboro um jeito exclusivo, único meu de interpretar este mundo. Razão pela qual alguns vão interpretar sobre canecas e outros vão interpretar sobre sonhos. E construímos toda essa intencionalidade. Bosco, querido. Você disse a palavra que se assemelha ao autismo, na filosofia, qual é o nome do termo que você falou? Solipsismo. Solipsismo. Isso. Isso, sem, de uma forma bem radical, uma figura, isso pode não se aplicar ao eremita? Não. O eremita... O eremita é uma pessoa que está... Entendi. Que mora assim, mora num rincão do Nordeste, não tem televisão, etc. Não sei. Nesse sentido. Não. Quando eu quis me referir, fazendo uma comparação analógica entre um termo psiquiátrico-psicológico e um termo filosófico, é que o solipsismo significa não há separação entre eu e o mundo. Só o que eu percebo é toda a realidade. É um eu absoluto. Se Deus fosse um ser individual e pensasse eu sou Deus, esse seria um solipsismo. Não haveria linguagem, não haveria relação, porque não há mundo para além de si. Quando nós falamos em eremita, por exemplo, nós já falamos em uma forma de lidar com o mundo. É uma de quaisquer outras, com história, com individualidade, com perspectivação própria. Bom, nesse sentido, vamos entender que essa perspectivação intencional do mundo, ela pode se dar em aspectos bastante subjetivos. Isto é, meu jeito totalmente exclusivo, no sentido de que ninguém mais pode vivê-lo por mim, perspectivá-lo por mim. Como, por exemplo, sem passar inveja, eu tomo este café com leite. Ninguém, por mais que faça sua apropriação interpretativa, poderá viver a subjetividade dessa experiência. Ou seja, um eu não destitui o outro eu da sua subjetividade. Não posso eu, no íntimo, pensar pelo outro, sentir pelo outro, no íntimo. Mas posso fazer outra perspectivação, que não é a da subjetividade. É a da intersubjetividade. Faço relações de comparação entre o eu gosto, o que você chama de eu gosto, e o que eu chamo de eu gosto. E todos os sinais linguísticos do gemido, do eu quero mais, sinalizações que vão dizer, parece-se muito com o que eu chamo de eu gosto, ou do que eu faço paralelos e diferenças. Então podemos conversar, sabendo que, para sermos filósofos clínicos, atentos, que por mais semelhante que pareça, o outro é infinitamente outro. Não só outro em outrem, como outro em mim mesmo. Ou seja, antigamente, eu não sei quanto a vocês, mas eu fiz uma experiência científica, já que eu amo chocolate. Então, a primeira mordida é orgástica. Nham, nham, nham. Mas, depois de 5 quilos, o mesmo chocolate e o mesmo palato alteram significativamente. É um mistério. Então, a experiência cria também outros para mim mesmo. Ou seja, a minha subjetividade no passado pode ser tão distante do presente que eu mesmo já não faça pontes. Como quem diga, eu era uma pessoa boa, ingênua, eu não consigo mais ser
aquela pessoa. Eu estou me referindo a uma outra subjetividade no qual eu não consigo mais fazer pontes. Há uma infinitude de relações que se distanciam, tanto eu para uma outra pessoa, quanto eu para a outridade em mim mesmo. Bom, agora, tema da aula de hoje, vamos falar sobre uma intencionalidade no âmbito da objetividade. Fazer as demarcações entre o que é subjetivo para você e o que é subjetivo para mim é uma arte de atenção, de alteridade, de marcações subjetivas, por exemplo, do advérbio de intensidade. Muito açúcar, pouco açúcar. Eu vou dizer o que é muito para mim, o que é muito para você, vamos redefinir até chegar a uma tabela intersubjetiva em que ela é arte. Lembremos que para mim muito é hoje, para mim amanhã muito tem outra dimensão e assim para o outro. Então é sempre atenção e reindexação da linguagem com a experiência. Eu falo muito, indexo a palavra a uma experimentação e amanhã eu tenho que reindexar a mesma coisa com outra pessoa e não posso cobrar dela uma relação imutável, dizendo, você está mentindo para mim, porque ontem você disse que era muito, agora você diz que é pouco. Não, não é uma mentira. É porque isso é flutuante, é vida. É vida. Como eu disse, comer muito chocolate ou pouco, tudo pode alterar no fenômeno da vida. Mas quando eu falo em objetividade, não há alterações fáceis. Quando eu me refiro à intencionalidade por parâmetros objetivos, eu tenho que usar referências que são arbitrárias, mas são convencionadas, capazes de abarcar toda uma cultura. Toda uma cultura. Ao ponto de eu conseguir estabelecer pontes de interpretação nas subjetividades. Então, por exemplo, eu que faço aqui, hoje o senhor Pablo da Silva Sauro, faz um café, e ele tem que fazer um café para várias pessoas, com sabores diferentes, ele tem que criar uma marcação de objetividade. Não pode simplesmente fazer ao próprio gosto ou ao gosto de outrem. Ele tem que arbitrar o que vai ser estabelecido como padrão para todos. Ao fazer isso com rigor e método, nós fazemos ciência. Daí vem todas as ciências da natureza e as ciências da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, que são buscas de objetividade no diálogo das interpretações, das intencionalidades. Então, eu preciso estabelecer isso para eu fazer a marcação de leis científicas. Isto é, de uma capacidade de planejamento e previsibilidade dos fatos. Como é feito, grosso modo, a ciência nos termos do positivismo do mundo moderno. Já que, não vou entrar nesse espaço agora, o conceito de ciência, quando ultrapassou a tridimensionalidade da matéria, naquilo que podemos nominar como realidade quântica ou subatômica, esses conceitos são completamente alterados do que se deve qualificar como ciência. Discussão para outra aula. No sentido mais básico e comum, bem operativo, quando nós falamos em ciência, nós estamos falando em fenômenos naturais, objetivamente observáveis, nos quais reconhecemos a predominância de eventos que se repetem com regularidade e identificamos as consequentes repetições das causas e seus equivalentes efeitos, nos permitindo criar leis de previsibilidade. Aí eu posso dizer se vai chover ou não. Um médico pode dizer, com base na estatística, dado uma quantidade de elementos sanguíneos, se tendo mais ou menos dentro do arbítrio que se verificou, para mais ou para menos, nós teremos uma patologia, uma disfunção e um constante desequilíbrio que é chamado como sofrimento da doença. E assim nós fazemos marcações em todos os aspectos. No campo das psicologias,
São feitas marcações para definir o que é saudável, o que não é saudável, é patológico, comportamentos, valores, pensamentos. São marcações que precisam ser objetivas. Mas lembremos-nos, a objetividade não pode ser dogmática. É para todo sempre assim. Aí a ciência perde a sua própria característica original, que é ser um arbítrio de uso instrumental. Vai que, por exemplo, no campo da medicina, se faz uma determinada marcação nutritiva de absorção de alimentos e os seus efeitos metabólicos no corpo, criando uma ciência de nutrição. Feitas para um clima frio, para um biotipo americano do norte, que tem condições biológicas, apesar de comuns, mas diferentes de um nordestino em calor, em outra configuração genética, padrão, comum. Não posso dizer que o que vai ser nutritivo para um será para o outro. Não posso estabelecer as mesmas coisas. Senão, nós não faremos ciência. Portanto, ela é relativa, arbitrária na convenção das regras, mas isso também é passível e deve ser reatualizado constantemente. Claro que, por exemplo, determinadas leis parecem alcançar uma notoriedade aparentemente inalterável, como a lei da gravidade. Mas vai que alguém diz assim que flutua ou que é possível o teletransporte, então eu tenho que, como cientista, dizer, bom, todos os meus dados comparativos objetivos dizem isso não ser possível, mas cientificamente eu não posso ser dogmático. Vamos investigar a possibilidade de e verificar novos padrões de regulação. Estou falando muito rápido? Estão me acompanhando bem? Tá. Vamos trazer isso para a clínica. Assim como um médico que estudou na academia determinadas regras fisiológicas padronizadas por estatísticas e estabelecendo nesse sentido noção de normalidade e patologia, há uma diferença entre o médico como cientista, que aí já não estamos no campo historicamente original da medicina, que ela é enquanto medicina historicamente clínica. O que há de científico em sua pesquisa advém da sua capacidade multidisciplinar. Ou seja, ela vai à química, ela vai à biologia, ela vai à física, mecânica, ela vai a esses estatutos científicos que são mais rigorosos. O papel do médico, alguns esqueceram disso, alguns muitos, é de abandonar o aspecto clínico, que é, eu tenho parâmetros, mas diante deste fenômeno, estes parâmetros têm que ser completa ou proporcionalmente variáveis, para eu me adaptar ao que se mostra objetivamente em cada caso. Significa que, embora uma determinada medicação recomendável, grosso modo, para uma chamada patologia, tenha que ser refeita caso a caso. Se eu não fizer isso, eu não terei mais medicina, ou quanto clínica. O que eu terei? Uma aplicação instrumental, tornando a pessoa objeto das verdades científicas. Por isso que, nesse sentido, a medicina é científica, mas não é uma ciência, no sentido positivista. Exatamente, eu falei o contrário. Ah, tá, bom, não sei mais, isso foi outros tempos. Mas ele tem que não abandonar a ciência em seus rigores não clínicos. Biologia não é clínica, física, mecânica não é clínica, química não é clínica. Ao fazer clínica, ele tem que suspender as verdades científicas e reatualizá-las na interpretação. Ou seja, o que vai dizer a verdade é o fenômeno de comunicação e não a verdade pré-estabelecida. Se o médico levasse isso ao rigor, ele teria sérios conflitos, seríssimos conflitos, sobretudo em fenômenos psíquicos,
que são menos materialmente verificáveis, não são tão quantificáveis, ao fazer psiquiatria, por exemplo. Por quê? Se você seguir uma estatística prévia de quantificações e tabulações para determinar o que são comportamentos válidos ou inválidos para consequências de saúde ou doença, sofrimento, e não fizer uma clínica, nós perdemos completamente a relação intersubjetiva e o outro foi plenamente objetificado. É o que, infelizmente, acontece em grande parte em todas as ciências. Ou seja, elas acabaram, e aí eu entro numa análise que já falamos outrora, já está melhor desenhada no meu livro A Escuta e o Silêncio, na sua introdução, da perda da humanidade da ciência, que é a perda da noção original do conceito de sujeito, que é fonte viva de autonomia, aquele que instaura a si mesmo nas suas escolhas, que é o espaço da liberdade que nos define. E a palavra sujeito, a partir, sobretudo, da ciência moderna do século XVII, que torna a objetividade um rigor que ultrapassa e nega, não suspende para avaliação, nega a subjetividade, faz criar uma ciência materialista, positivista, mecanicista. Razão pela qual, a partir de então, o ser infinito em sua subjetividade se torna objeto da ciência. Aí a palavra sujeito se torna sinônimo de adjetivação de inferioridade em sua dignidade infinita. Qual seja, ele é sujeito a. A palavra sujeito deixa de ser autônomo e passa a ser inautônomo, inautêntico, ou seja, coisa. Aí o receituário médico é mais importante do que a pessoa e a relação dialógica. O mesmo não é difícil de acontecer em todas as relações dialógicas, em todas as relações terapêuticas. Trazendo para nós aqui, e aqui eu quero terminar a nossa introdução para começarmos a aula. Nós vamos tentar fazer aqui uma busca hoje, vamos estudar bases categoriais. São aquelas bases objetivas de referenciação comum, tempo. De que tempo nós estamos falando? Por exemplo, se atendo alguém hoje no consultório, em relação a 2017. Lugar, Goiânia, ou então lugar, esta sala, não o outro espaço. Tempo, lugar, circunstâncias, todo o enredamento que é e deve ser rigorosamente objetivo, como um parâmetro de conversação. Usarei elementos objetivos para, com um parâmetro objetivo, eu criar uma relação clínica e intersubjetiva. Vou dar um exemplo bem concreto. Fala assim, filho, use 3 colheres de açúcar. Isso é objetivo, não há alteração. 3 colheres não são 4. Universalmente, daqui na China, 3 colheres de sopa. Pronto, não há confusão. Para tanto ml de água, tanto gramas de café, ponto. Isso é dado objetivo. Com essa objetividade da fórmula, eu tenho um resultado que não vai alterar objetivamente. Estou dentro de um universo passível de objetificação. Já não faço o mesmo com sentimentos. Por exemplo, é possível fazer com sentimentos? É. O que faz um neurologista ou um médico quando ele vai interpretar o conceito de dor da outra pessoa para aplicar um analgésico equivalente ao que seja referência subjetiva para ele. Antes de ele fazer a ponte subjetiva, ele precisa de um marcador, instaurar um marcador objetivo para comparar o sujeito que observa, o sujeito que é observado e que também fala de si. Ele vai dizer, bom, vamos fazer o seguinte, vamos chamar de 10 aquele limite de dor no qual você tem na sua memória até hoje
em que você diz, eu não consigo mais. Daqui para frente, não consigo mais. Então, ok, isso vai ser 10. Me dê uma referência disso. Ela vai dar referências de cólicas, algumas referenciações. E aí, vamos colocar o 0 como aquela completa ausência de constrangimento ou dor. Com base nessas referenciações, o médico vai saber, bom, o limite de dor dessa pessoa equivale, ele vai buscar uma medida, vai se aproximar pela sua experimentação passada e presente, o que seria o equivalente de dosagem médica, medicamentosa para 10. Encontrando este ponto, aí ele diz assim, bom, em comparação com aquele 10, o que seria um nível 4 de dor? Um pouquinho menos com a metade, ou seja, como me perguntou certa vez minha dentista. Se eu fizer sem anestesia, vai ser mais rápido a velocidade do processo. Você prefere com ou sem anestesia? Aí, na medida em que eu vou me conhecendo, eu próprio posso tabelar isso. É nesse sentido que nós vamos procurar também um nível de objetividade na clínica. Espaço, tempo, circunstância, relações, o assunto em tratamento, se ele é superficial ou a questão é profunda. Então nós teremos 5 categorias de objetificação do conhecimento, que são bases categoriais, estão ali. Assunto, falaremos dela hoje. Circunstância, lugar, tempo e relação. Antes de chegarmos lá, cada um deles vai me dar uma referência do contexto de mundo em que vivemos. E aí eu vou marcar, com base nos elementos objetivos, uma conversação interpretativa entre 2 sujeitos. Eu, vamos chamar o filósofo clínico, o intérprete, e o outro, o falante, também intérprete. Então, vou dizer, 2 colheres de açúcar, para mim é muito, para ele é pouco. Eu não posso, sem as 2 colheres de açúcar, interpretar com clareza ou segurança metodológica o que é muito ou pouco. Mas se eu usar um elemento comum entre nós, aí sim, com base nisso eu posso fazer referenciações de conversação entre os nossos mundos. Entenderam? A necessidade metodológica da objetividade, que eu chamo de artesã, cria a objetividade, ou seja, nisso há uma conversação multidisciplinar com as ciências. Vamos a vários conhecimentos científicos, tanto nas áreas de exatas, nas áreas de humanas, nas áreas sociais, nas áreas administrativas, e vamos depois estabelecer pontes de comparação. Ao fazermos isso, teremos uma segurança de aproximação, que nunca vai chegar a um elemento tranquilo que desnecessite, de repente, eu parar tudo e dizer, opa, essas bases alteraram. Um exemplo miúdo, para eu concluir isso aqui. Digamos que a pessoa esteja conversando comigo em relação ao seu tempo que ela gasta no ônibus para sair de casa até a faculdade. E ela diz, esse tempo é muito. Eu tenho uma referenciação de espaço e de tempo. Eu tenho uma interpretação de intencionalidade. Aí essa pessoa começou a ler antes e durante, no ônibus, e aqui durante implica-se uma espécie de habilidade mágica de andar no ônibus e segurar o livro ao mesmo tempo. Noto que eu fazia isso. Aliás, eu lia mais no tempo que eu não tinha carro, porque eu poderia, enquanto me locomovia, lendo, e já que dirigindo eu não posso. E nos tempos de espera. E aí essa pessoa altera suas noções de lugar. Ela vai para um outro espaço em deslocamento longo que não mais aquele espaço percorrido na atenção objetiva do mundo, tais quais outros. E a noção de tempo também é alterada. Aí quando ela chega ao consultório, fala assim, eu hoje não me sinto bem. Esse conceito de hoje e esse conceito de aqui já podem virar China, no século XIV, se ela está lendo aquilo.
pode. Entende? Então, aí eu vou ter que alterar o conceito de tempo e espaço para essa pessoa. Nós vamos ver essas marcações hoje, estabelecendo a noção de linguagem. Por quê? Salvo aqueles que conseguem a telepatia, e quando eu falo em telepatia, eu implico em linguagem. Porque pode haver telepatia no estabelecimento da linguagem, ou seja, algumas pessoas dão provas de que elas conseguem ver a imagem que você tem na sua mente. Imagem é signo linguístico. Outras pessoas podem ouvir como quem registra o áudio do que ela pensa sonoricamente. E aí também é linguagem. Então a telepatia seria uma melhor capacidade de interação linguística. Mas pode haver uma telepatia também que é sem linguagem. Não vem com palavras, não vem com traduções. Ela vem por intuições profundas. Enfim, o fato é que, quando nós vamos ao outro, o elemento de aproximação, afastamento e referenciação para cuidar dele é a linguagem. Nesta linguagem é que eu vou interpretar os elementos objetivos e intersubjetivos para chegar à subjetividade única daquela pessoa. Tá claro? Sim. Essa semana eu estava no elevador na Federal e a moça estava lendo um livro assessorista. Aí eu falei, que bom que você lê e tal. Ela disse, não, eu nem percebo o tempo passar. Tudo que o pessoal fala aqui, eu não escuto. Qual é a relação que existe entre esse lugar que você colocou e a falta de percepção que tem muito ali, cotidianamente? Além do que eu já me referi, caso dela exigirá pesquisa metodológica para descobrirmos especificamente o que ela quer dizer ao usar estas palavras. Antes disso, eu não tenho o eu psicológico dela, o eu empírico, eu só tenho o eu filosófico, quer dizer, a nossa condição comum. Não, tipo assim, na forma lá do centro, tipo assim, não é a pessoa, Tá. não é assessorista. Você colocou o lugar e o deslocamento meu passa a ser imperceptível, deixou de ser longo para mim, eu estou lendo. Uhum. É isso? Mas ao ler, eu também devia perceber o que está à minha volta. Concorda comigo? Sim. E presentemente falando. Qual a razão que existe esse ato de ler e a falta de percepção daquele mundo, né, que tempinho já está naquele espaço? Esses elementos, querido, que você traz são muito amplos para eu dar uma resposta mais precisa, além do que eu já coloquei. Mas, ao final da aula, quando eu trazer pelo menos novos elementos objetivos de comparação, quem sabe essa resposta alcance mais objetividade e aí você reestabelece a pergunta e eu responderei quando necessário. Um trechinho para concluirmos essa introdução. Do livro Como Ouvimos em Filosofia Clínica, da fascículo 1, da editora Michelis, desta coleção de filosofia clínica. Na página 6, isso aqui é o registro da conferência que eu realizei na Universidade de Sevilha, agora eu não me lembro, mas acho que há uns 2 anos atrás. Olha o que diz aqui na página 6, terceiro parágrafo. Quando eu digo sobre a tentativa de alcançar a compreensão inteira dessa expressão, cada pessoa é única. Quando falamos em intencionalidade, vamos falar a ir ao outro por um caminho de filosofia clínica, por um caminho de linguagem, fenomenologia. Nós faremos isso também sem a linguagem. Para depois. Diz assim: o falar e o ouvir dessa relação, eu-outro, ancoradas no leque de conhecimentos filosóficos do terapeuta, exigem do filósofo antes e, sobretudo, uma grande sensibilidade humana, disciplinada, mas muito afetuosa, a fim de que ele aprenda miríades de diferentes e intraconjugadas formas de linguagens semióticas com que o partilhante se utiliza para comunicar. O filósofo, para ser clínico,
deve saber ouvir. Na intencionalidade do discurso entre dois, tudo se manifesta diante do filósofo, parece ser fala. Entre aspas. Gestos, palavras, dores de cabeça, insônia, roupas, cheiro, coceiras, respiração e infinitamente outros. Tudo pode estar implicado e partícipe na vivência do discurso, na qualidade de pronunciamento de sentenças, exigindo do filósofo o deciframento dos jogos de linguagem utilizados pelo outro. Mesmo o silêncio pode ser interpretado a partir da sintaxe de articulações exercidas pelo partilhante, em sua gramática subjetiva. Isto é, sua lógica individual própria, enquanto sujeito reconhecido em sua plena singularidade, na qual os lapsos de raciocínio e de memória, ou de memória, as recusas, as mentiras ou contradições, os delírios, tiques e os matizes de humor, como quaisquer outros elementos de uma conversação, podem expor relações de concordância intrínsecas, de subordinação, de ordem ou desordem, de modo a revelar ao filósofo clínico, posto em prática o seu método, a estrutura de pensamento do partilhante. Conhecimento necessário para futuras devoluções e aconselhamentos. A trama conceitual da sua malha intelectiva, entrelaçada pelas circunstâncias históricas da sua vida e parcialmente descortinadas pela investigação filosófica, dá ao filósofo clínico um conhecimento empírico e epistêmico do sentido subjetivo de realidade com que o outro construiu a sua visão de mundo. Em outras palavras, nós seremos, tal qual aprendizes da alfabetização do livro, texto, nós aprenderemos, neste curso, a ler o outro. Não apenas na qualidade de leitores, mas também na qualidade de escritores que vão ajudar o outro a reescrever a própria história nos termos dele, no que lhe é mais autêntico, ao seu próprio modo de pensar. Dizendo essas palavras introdutórias, estão prontos para começarmos a aula de hoje? Muito bem, passamos o intervalo e a gente volta.